No Val de Dorival, no Val de Dorival. Hey, wake up. Dorival. Salve, galera do YouTube, beleza? Atingimos os 10 mil inscritos. Cara, só tenho a agradecer. Eu não imaginava que o negócio ia tomar essa proporção tão gigante. E por isso, atingimos os 10 mil inscritos. Vou fazer o sorteio no dia, esse domingo agora, que é dia 27 de setembro de 2020. Vou fazer o sorteio nesse domingo agora lá na plataforma roxa dos 250 Tibiacoins. E meta boa é meta dobrada. Se a gente atingir os 20 mil inscritos, a gente faz um sorteio. Dessa vez eu vou tentar fazer o sorteio aqui na plataforma do YouTube mesmo. Vou tentar aprender se tem alguma maneira. Sorteio de 500 Tibiacoins para vocês, beleza? Em comemoração aos 10 mil inscritos do canal, eu resolvi trazer um vídeo polêmico e que com certeza o final desse vídeo vai explodir sua cabeça. Então, o Tita seu subscribe, dá um show de like aí e bora pro vídeo. Primeiramente, o vídeo de hoje é: qual o maior problema do Kina? Na minha opinião, obviamente, e deixa eu deixar bem claro, se eu falo alguma coisa de um assunto aqui, é óbvio que vai ficar alguma coisa de fora, porque, cara, se eu for ter que falar cada assunto, que nem lá no vídeo de RP ou no vídeo de MS, se eu tiver que falar cada assunto que eu acho que é o problema da vocação, o problema do negócio, os vídeos vão para mais de meia hora, tá ligado? E a gente sabe, estatisticamente, a galera não assiste vídeo muito grande no YouTube. Eu tenho que fazer vídeos pequenos e tenho que ir direto ao ponto. Então é óbvio que alguma coisa, o sabichão de Tibia fiscal de vídeo de YouTube, é óbvio que eu vou deixar alguma coisa de fora. Porque eu tenho que ir direto no assunto. E já até enrolei demais para chegar no assunto de hoje. Porque eu acho que Kina está uma porcaria. A top 4 vocação, a vocação que depois de você assistir esse vídeo você não vai jogar com ela. Bora lá? É o seguinte, como funciona as vocações hoje, né? O Tibia você é um jogo de turnos, você bate, né, 2 vezes por turno, é o seu melee hit e a magia, né? Seja ela avalanche, seja ela magia mesmo, né? Shovel maçã, shovel visru, enfim. É a porrada melee hit da Wand ou da sua espada, ou do seu bow, porrada melee hit e a runa, né? Ou, enfim, ele funciona assim. Então, se você dá 2 porradas de uma vez, e você pode dar porrada seguindo aquele cooldown de ataque, né, de 2 segundos. Cooldown mínimo, não vamos levar em consideração magias que atrasam o seu cooldown de ataque. Né? Tem magias que demoram, que nem o Shuriken tem um cooldown alto, mas no cooldown de ataque te libera em 2 segundos. Você só não pode usar Shuriken de novo porque ele tem um cooldown maior. Mas aí você usa outra magia. Mesma coisa, você pode ver o Enchevogram Figorru, você não sai usando direto. Por quê? Você pode dar um Enchevogram Figorru e 2 segundos depois dar uma avalanche. Porque comeu o cooldown de ataque de 2 segundos, mas não vai poder dar outro Enchevogram Figorru. Por quê? Porque o cooldown dele é maior. Estamos entendidos? Tendo isso em mente, então quantas vezes você conseguiria bater em 1 hora? Se você ficasse pancando durante 1 hora certinho, sem perder nada, você teria dado 3.600 porradas, sendo 1.800 melee hit, 1.800 magias, né, que respeitem o cooldownzinho de 2 segundos, né? Respeitando o avalanche, né? Deu avalanche, respeitando ali o cooldownzinho de ataque de 2 segundos. Então, né, o ideal para você numa hunt é dar o máximo de turnos possíveis. Então, o que eu fiz, né? Eu resolvi fazer uma comparação, onde os 2 objetos de teste não sabiam que estavam sendo comparados. E um dos objetos de teste sou eu, só que esse é um vídeo meu antigo, caçando em Roshamu, antigo assim, né? Ele tem 19 dias, há 19 dias eu não sabia nem que eu ia fazer vídeo no YouTube. Então assim, eu não sabia que eu ia preparar um vídeo desse, então eu só cacei normal, porque se a pessoa que você está observando sabe que está sendo observada, ela vai tentar fazer diferente, ela vai tentar fazer melhor, ela vai... Então para pegar o máximo da realidade, a pessoa não pode saber que está sendo observada. Então eu não sabia que eu iria gravar um vídeo desse. O outro objeto de teste eu peguei também, ele não sabia que ia ser gravado, então eu peguei uma hunt dele que tem lá gravada no canal dele. E é o Teuzin, aliás eu vou deixar o canal dele aqui. Ele caça de MS 1300, ele caça de RP level 1000. Eu peguei o vídeo dele de RP level 1000 em Roshamu e comparei com o vídeo meu de EK level 1000 em Roshamu também. Ele tem um RP level 1000 e eu tenho um EK level 1130 na época do vídeo aqui. Então eu peguei o vídeo do Teuzinho e contei quantas vezes ele bateu durante 1 hora. Eu peguei um contador e toda vez que ele batia, eu apertava o mouse. E eu fiquei contando. Ele bateu X vezes. E a quantidade de vezes que ele bateu foram... Em 1 hora ele bateu 3.096 vezes. Não vou dizer que foi bom, foi ruim.
é apenas uma análise de quantas vezes ele bateu. Ele bateu 3.096 vezes, sendo, né, metade disso metade disso é a flecha e metade disso são as magias ou avalanche, né, que ele fica intercalando avalanche e chuva maçã. Peguei um vídeo meu também e resolvi contar quantas vezes eu estava dando porrada e magia, porrada e avalanche. Eu também uso avalanche caçando Roxamu. E eu bati, né? Gastei de turnos 1.422 vezes. Para não dizer, né, que não tem uma planilha, é óbvio que eu fiz uma planilha só para anotação, não é uma planilha, cadê? Não é uma planilha organizadinha, cheia de fórmulas e não sei o que. Eu fui só anotando aqui. Deixa eu dar um... Vai dar zoom não? Vai dar zoom não? Só anotando aqui. 15 minutos do teuzinho batendo. Aí você faz a proporção. Aí quantas vezes eu vim. Quantas vezes eu tenho por turno, né? Só que são duas coisas que você bate. Aí quantas voltas eu dou, ó. Quantas voltas eu dou em Roxamu. Quantas boxes tem pra mim em Roxamu. Quantas avalanches eu dou entre as boxes em Roxamu. Pra eu saber certinho. Então eu dei de magia e porrada 1187. E essa diferença aqui de 1422 foram as avalanches que eu dei. Tendo isso em mente, por que essa diferença, né? Essa diferença, se ele bateu 3.000 e tantas vezes e eu bati 1.400, obviamente ele faz mais XP e mais loot que eu. Óbvio, né? Ele tá batendo mais, quer dizer que tá tendo mais bicho para ele bater. Se tá tendo mais bicho para ele bater, mais XP, mais loot. E isso daí você vê em qualquer live, seja eu, escolhe o cara referência de EK na sua cabeça. Esse cabeça de ovo do Dorival aí não sabe o que tá falando não, vou pegar fulaninho, né? Vou pegar fulano que entende de Roxamu. O Dorival é muito ruim de EK. Tudo bem, não sou nenhuma referência de EK mesmo, não. Pega a sua referência e conta. Ou então pega o analyzer dele, igual tem o meu aqui, ó. Pega o analyzer dele e compara com o analyzer de um RP. Compara com o analyzer do RP do teuzinho. Eu tenho certeza que o EK que você escolher como seu super EK vai estar fazendo menos XP e vai estar fazendo menos profit. E aí a pergunta fica, por quê? Vamos analisar o vídeo aqui. Eu tô andando, né? Ó, nesse tempo que eu tô andando, eu vou dar umas avalanches. Ó, tô esperando juntar mais, ó. Avalanche. Avalanche. E vou levar o bicho, tô levando o bicho pra lá, ó. Tô levando o bicho pra cá. Tô dando avalanche. Por que eu tô dando avalanche? Porque eu não tenho outra coisa de fonte de dano. E minha avalanche bate igual um level 200, porque eu sou level 1000. Agora eu quero que você entenda o seguinte. A minha fonte de dano por CK é close range, certo? É Eshori, Eshorigran, Eshorimin. A minha fonte é close range. E aí você olha, você dá uns Eshorigran de 1000, beleza. Só que lembra quando eu falei no vídeo de MS que a CIP não pensa no longo prazo? A CIP não pensa no seu dano hora, ela não pensa no seu XP hora, ela pensa só naquele número que você vai bater. Não, se você bater 2000 é roubado, não pode. Tá ligado? Aí, você acha que eu tô batendo 1000, às vezes gritando 1500, tá achando que eu tô batendo muito. Mas é Shurigram, e Shurigram não dou toda hora. Agora você imagina o seguinte, o RP tá batendo menos que eu, pegando hit por hit. Ele tá batendo ali uma flechada de 700, um mais sun de 500, e ele tá só que ele bate o tempo todo. Esse tempo que eu tô andando aqui, dando a minha avalanche, que é a única coisa que eu posso fazer, o RP tá dando flecha e ele tá dando a avalanche também. A avalanche dele bate mais. Por quê? Porque ele tem muito mais ML que eu. Level não, mas ele tem muito mais ML que eu. Então a avalanche dele bate mais. A flecha dele, que é uma super fonte de dano do RP, bate bem pra caramba. E já tá batendo enquanto ele tá chegando na box. Sendo que o RP, ele pega essa box, que eu tô pegando aqui agora, e leva pra próxima. Ele junta as duas boxes e mata ao mesmo tempo, porque ele bate em área, ele consegue ir batendo. E ele, quando ele vai trazendo para outra box, ele vai já miando a vida, vai diminuindo a vida desses bichos. E esses bichos vão chegando já com a vida meada, já vão morrendo. Enquanto isso, ele já está batendo nos outros. Então o RP quase que faz o dobro que o EK faz. Mas é porque ele consegue dar o dano principal dele à distância. Então essa que é a pegada. Por que o teuzinho teve 3.000 turnos dados de ataque e eu tive 1.400. Porque enquanto ele estava correndo, ele não parava de bater. Lembra que eu falei para você que o ataque perfeito, o cara que não parasse era 3.600? O cara deu quase 3.100. Ele não parou de bater praticamente, é o tempo todo dando dano, é o tempo todo batendo, e isso faz a diferença. É esse o problema maior do EK. Existem inúmeros outros problemas que a gente pode falar, como sets, a mana de downport, diversas outras coisas, mas aí que tá.
Como resolveria esse problema? Você então está se perguntando, você que assistiu o vídeo até agora, como resolveria esse problema? Um paliativo, né, sem ter que mexer muito nas vocações, seria aumentar o dano do EK. Se eu, quando estou andando, não consigo dar minha fonte de dano principal, quando eu paro para bater, essa fonte de dano principal tem que dar bastante dano para cobrir o tempo que eu fiquei trazendo os bichos, né? Dessa maneira, eu fico competitivo com as outras vocações todinhas. Por quê? Porque o ED também é assim. O ED também bate a distância. Só que o ED, a avalanche dele bate muito mais. Não dá para contar o melee hit do ED, né? Porque é o end tadinha. Mas enfim, isso é outro assunto para balanceamento de vocação. O ED, o MS, eles também estão batendo a distância. Então eles estão vindo, se ED e MS conseguissem caçar Roxamu, eles também viriam, trazendo os bichos e caçando e batendo. É porque não existe uma hunt onde você coloca todo mundo, as 4 vocações caçando do mesmo jeito, porque cada hunt tem uma especificação que vai excluir uma vocação. Então o problema é esse, tá ligado? O caminho é a parte que a Cipsoft não entendeu o próprio jogo. Nesse percurso onde todo mundo está batendo, o EK não tá fazendo nada, o EK tá dando avalanche ridícula, tá ligado? E aí quando ele vai parar para bater, o dano que ele dá aparentemente é alto, porque você acha que o Eshori grande 1000 é muita coisa, mas aparentemente é alto, só que ele tem que cobrir aquele espaço todo, teria que cobrir aquele espaço todo para ficar competitivo com as outras vocações. E é por esse motivo que hoje eu não aconselho ninguém a jogar de EK, porque é uma vocação que quando não está em PT, ela é full, ela não consegue se manter competitiva, não consegue jogar. Se você pegar e separar, o RP, o EK, o ED e o MS, botar cada um para caçar solo, não existe hoje uma hunt aonde o Kina vai conseguir se destacar. Um RP aqui caçando faz 7kk hora de XP solo. Um Mage caçando cobra faz 10kk hora. Você pega o Belize, pega o Fuga de Ombra, caçando cobra solo é 10kk hora de XP na 100%. Então o Kina vai fazer o que, cara? Quando muito um Itecho caçando cobra com axe de 7 mil reais, fazendo 6, fazendo 7. Muito, e não vai ter o mesmo profit. Desafio para vocês no comentário aqui agora, para quem assistiu até aqui, desafio vocês a colocar uma hunt aonde o EK faça XP e profit e qualquer outra vocação fique com inveja. Não vem me dizer que é uma hunt X que faz XP e o profit é uma porcaria e o cara tá se botando supremo igual um louco e ainda assim vai ser menor do que a outra hunt lá. Eu desafio a falar uma hunt só, aonde o EK vai fazer XP e profit e as outras vocações vão parar, vão aplaudir e vai falar, cara, eu devia ter feito EK, velho. Meu amigo, ladies and gentlemen, que é casudo. É nóis, nos vemos até o próximo vídeo. Vou trazer vídeos sobre balanceamento de vocação, mas para o vídeo especial de 10k, eu acho que esse aqui já está suficiente. Nos vemos nos próximos vídeos. #Doriva20k. Falou!